tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite a todos os plenários, boa noite a todo itaperunense, todos aqui presentes, nossa vereadora Vivi, vereador Adenilson Zacarias, secretária Soraya, todos os funcionários dessa casa. Vamos dar início à audiência pública para a discussão da Lei e Diretriz Orçamentária do exercício 2025. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicações. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, em virtude do mesmo estar aí internado, a cirurgia prevista para hoje, vamos estar convidando a subsecretária para se assentar à mesa, a senhora Eliomar, subsecretária de Fazenda. Convidar também o senhor Pierre de Faria Felipe, assessor técnico da Secretaria de Fazenda, para se sentar à mesa também. Vamos também estar aqui fazendo menção à pastoral da cidadania, o diácono Francelino. Se quiser fazer a mesa, pode também estar aqui compondo a mesa com a gente, está sendo convidado aí. E não posso esquecer também do nosso secretário municipal do Planejamento, Felipe Nogueira. Então, queria estar aqui passando, então, a palavra para o nosso assessor, Pierre. Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui, já que foi sanada a dúvida do senhor, vamos dar prosseguimento aqui à sessão. Passo aqui, então, a palavra ao senhor Pierre. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao presidente da sessão, que está conduzindo a sessão, Jefinho. Cumprimentando o Jefinho, eu estendo aí os cumprimentos a todos os vereadores presentes, cumprimentar todos que estão presentes aqui no plenário da Câmara e cumprimentar também todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Meu nome é Pierre Felipe, eu sou consultor contábil da Secretaria de Fazenda, tá? Responsável lá por dar esse apoio aí na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de todas as peças orçamentárias do município. Tá? Então, hoje nós vamos estar falando do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Tá? Esse projeto de lei ele tem uma previsão legal no seu artigo 165, item 1 da Constituição Federal de 1988, que outorga a competência ao Poder Executivo a iniciativa de leis que estabeleçam as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal. Também no artigo 4º da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? De 4 de maio de 2000, e também amparadas nos artigos 145, 146 e 147 da Lei Orgânica do município de Itaperuna, que trata dos planos, programas e diretrizes orçamentárias. Tá? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias esse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele
como o próprio nome diz, ele vai estar tratando as diretrizes para o orçamento do exercício de 2025. Então, nós temos 3 peças orçamentárias que elas se integram entre si, têm a paridade, elas têm que estar trabalhando em conjunto, né? Então, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós temos o prazo de envio ao Legislativo, que é até o meados de abril. Depois da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos também a Lei Orçamentária Anual e também o Plano Plurianual, tá? Que é mais para o final do ano, onde nós encaminhamos aqui para a Câmara esses 2 projetos de lei, de atualização do Plano Plurianual e também da Lei Orçamentária Anual. Para a formatação desse projeto de lei, analisou-se a capacidade técnica, econômica e financeira do município e procurou-se fixar as diretrizes e metas fiscais a serem cumpridas pela administração pública para o período de 2025. Durante os estudos que resultaram a complementação desse projeto sob forma de anexos, foram consideradas as execuções orçamentárias do último exercício, bem como os dados preliminares do exercício de 2024, seus respectivos resultados nominal e primário, além do grau de endividamento do município, todos extraídos dos relatórios contábeis da administração municipal. As previsões orçamentárias para os próximos anos foram construídas com projeções que consideraram as características das receitas municipais, que são majoritariamente compostas por transferências de receita da União e do Estado, e, nesse sentido, as expectativas macroeconômicas dos governos federal e estadual foram consideradas após os levantamentos realizados junto aos órgãos de planejamentos específicos, onde foram identificadas as projeções inflacionárias para os próximos anos. Quanto às projeções das receitas próprias, foi adotado o critério de observar o comportamento do último ano de execução orçamentária, complementando com as expectativas de melhorias na gestão da administração tributária municipal. A projeção das despesas correntes e das despesas de capital foram observadas as variáveis independentes dos poderes no que se concerne aos limites constitucionais, como no caso das transferências federais e estaduais, vinculadas às áreas de saúde, educação, assistência social, bem como os convênios e contratos de repasse. Essa iniciativa de lei busca reforçar a eficiência administrativa e gerencial ao elaborar anexos com maior conteúdo técnico de previsibilidade, além de ampliação no detalhamento dos programas e das subdivisões em projetos, atividades e operações especiais de forma quantificada e qualificada, sendo que, através desse detalhamento, teremos um grande avanço na desejada transparência da administração pública, pois nos permitirá avaliar de forma específica a eficiência de cada ação da administração. Então, conforme foi colocado nesse breve resumo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai nortear todos os projetos e atividades que irão compor a nossa lei orçamentária para o exercício de 2025. Nada pode estar dentro da lei orçamentária sem que esteja previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, após o estudo técnico realizado pelo setor de orçamento, com base na projeção da receita arrecadada do exercício anterior e dos valores realizados até a data da elaboração deste projeto de lei, bem como a projeção inflacionária apresentada por órgãos oficiais para os próximos períodos, a atual administração definiu como proposta orçamentária para o exercício de 2025 os seguintes valores: uma previsão de receita de R$ 672.815.000 e uma previsão de receita também no mesmo valor de R$ 672.815. Então, a Secretaria de Fazenda, na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz um estudo técnico, faz um levantamento de como está sendo efetivamente a arrecadação municipal. Então, a gente faz um estudo, uma projeção de receita, a gente compõe ali toda uma metodologia de cálculo, que compõe também os anexos da Lei de Diretrizes, e aí a gente estipula uma previsão orçamentária, uma previsão de valores que vão ser arrecadados para este valor ser composto junto à Lei Orçamentária Anual, tá? Então, após esse estudo técnico realizado lá na Secretaria de Fazenda, nós chegamos a esse montante aí de R$ 672.815, tá? Baseando também numa correção inflacionária de acordo com a previsão do Banco Central. Então, a gente também usa também aí os índices atuais aí, apresentados pelo governo.
Foram considerados todos os convênios e contratos de repasse que estão em fase de empenho no governo federal e estadual, que será arrecadado pelo município no próximo exercício financeiro, ou seja, as emendas parlamentares nas quais o município é beneficiário nos orçamentos do Estado e da União. Desta forma, o orçamento municipal estará dentro da realidade de arrecadação municipal, quer seja de receitas diretamente arrecadadas, quer seja de transferências constitucionais e demais transferências do poder federal e estadual, procurando, assim, dar uma dinâmica necessária ao município, para o município executar as suas políticas públicas lastreados no princípio da continuidade dos programas governamentais. Além de definir o teto do valor do orçamento para o exercício de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias trata também dos seguintes assuntos, que são divididos por capítulos. Então, eu vou estar falando aqui um resumo de todos os capítulos que compõem a Lei de Diretrizes. Essa lei, gente, ela é bem complexa, ela é grande. Se a gente for pegar ela na íntegra, ela dá mais de 500 páginas, então tem um detalhamento muito grande. Tá? Então, numa audiência pública, quando a gente vem apresentar, a gente procura estar trazendo aqui os principais pontos, né, os pontos mais relevantes, e está passando para vocês. E, como já foi colocado aqui, esse projeto de lei está disponível no site da Câmara para poder estar sendo analisado na íntegra. Tá? Então, eu vou estar colocando aqui agora os principais, quais são os capítulos em que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai estar tratando com relação à lei orçamentária. O capítulo 1, ele traz as diretrizes, prioridades e metas da administração pública municipal. O capítulo 2, ele vai trazer as orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. O capítulo 3, a administração da dívida e das operações de crédito. O capítulo 4, as despesas de pessoal e encargos sociais. O capítulo 5, as alterações na legislação tributária municipal. O capítulo 6, benefícios fiscais e renúncias de receita. Capítulo 7, equilíbrio entre as receitas e despesas. Capítulo 8, critérios e formas de limitação de empenho. Capítulo 9, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Capítulo 10, definição de critérios para o início de novos projetos e conservação do patrimônio público. Capítulo 11, condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. Capítulo 12, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. Capítulo 13, da definição das despesas consideradas relevantes e irrelevantes. E o capítulo 14, das disposições gerais. Então, quer dizer, esses são todos os capítulos que compõem a nossa lei de diretrizes. Cada um especificamente vai tratar de um assunto. Então, nós temos assunto aqui que trata de renúncia de receita, benefício fiscal, quando o município tem que dar uma anistia, tem que estar presente ali na nossa lei de diretrizes orçamentárias. Quando a gente tem a parte de limitação de empenho, no caso, que quando a receita está inferior à despesa, a gente tem que fazer essa limitação. A gente tem também a situação de disposições gerais, onde trata dos limites de suplementações e alterações orçamentárias. Então, quer dizer, são, na verdade, 14 capítulos, onde vão estar sendo detalhadas todas as diretrizes que deverão compor o nosso orçamento municipal. Com relação aos demonstrativos fiscais, a lei de diretrizes orçamentária, ela apresenta, por obrigação de legislação, são diversos demonstrativos. Então, nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio da Portaria 699/2023, aprovou a 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, que define a padronização dos demonstrativos a partir do exercício de 2025, nas 3 esferas de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas, conforme definido no artigo 51 da Lei Complementar 101. Sendo assim, todos os demonstrativos que contemplam este projeto de lei foram atualizados e seguem os novos critérios estabelecidos pela 14ª edição do Manual da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela é responsável por estar criando aí o padrão
de todos esses demonstrativos que devem ser apresentados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, basicamente, de 2 em 2 anos, eles fazem essa atualização desses demonstrativos e a gente vem cumprindo aí e temos que estar sempre atualizando os nossos demonstrativos também para cumprir a legislação. Tá? Então, quais são os demonstrativos que compõem hoje a nossa Lei de Diretriz Orçamentária? São 12 demonstrativos. Então, nós temos aí o demonstrativo 1, demonstrativo de riscos fiscais, o demonstrativo 2, demonstrativo de metas anuais, demonstrativo 3, metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo 4, metas fixadas dos 3 exercícios anteriores, demonstrativo 5, evolução do patrimônio líquido, demonstrativo 6, alienação de ativos, demonstrativo 7, receitas e despesas previdenciárias, demonstrativo 8, projeção atuarial, demonstrativo 9, renúncias de receita, demonstrativo 10, despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo 11, os indicadores econômicos, e o demonstrativo 12, ações de governo para o exercício de 2025. Então, todos esses demonstrativos fazem parte e integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Eu vou estar falando agora aqui de alguns pontos relevantes que contemplam na lei. Como a lei é muito grande, a gente vai estar citando aí uns 3 artigos que a gente acha que é interessante que seja falado aqui, que são os artigos que vão estar trazendo, que vão ter uma maior influência e que tem mais questionamentos. O artigo 51, que ele fala que os recursos previstos na lei orçamentária sob o título de reserva de contingência será, no mínimo, 1% da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2025. Ele diz que os recursos que trata esse artigo poderão ser utilizados para atendimento de calamidade pública, contingenciamento de despesas no caso que se concretize riscos fiscais por perda de receita e também para a abertura de crédito adicional suplementar especial de dotações insuficientes e imprevistas. Então, 1% do valor do nosso orçamento ele fica consignado nessa reserva de contingência e pode ser usado aí para esses 3 itens aí que foram descritos. Atendimento à calamidade pública. Então, quando tem uma enchente que acontece por aqui, a gente tem autorização na LDO de estar usando esse recurso da reserva de contingência para poder estar atendendo a essa calamidade. Tá? Também, no seu artigo, a LDO contempla no seu artigo 53 o seguinte: da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações que serão observadas pelos poderes executivos e legislativos: abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 até o limite de 30% do total das despesas fixadas, utilizando para isso o provável excesso de arrecadação e anulações de dotação, criando, se necessário, elementos de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes. Então, nós já estamos prevendo aqui no orçamento que nós vamos ter aí um limite de 30% para remanejamento dentro do nosso orçamento. Esse limite é o limite que nós já utilizamos hoje, então, há muitos anos já é utilizado esse limite de 30%. Então, o que esse artigo ele traduz, na verdade? Que o Poder Executivo ele pode fazer alterações orçamentárias, remanejar valores entre as despesas do orçamento até o limite de 30%, sem a necessidade de estar enviando o projeto de lei para o Legislativo. Tá? Então, esse limite de 30% é um limite que já vem há muitos anos, a gente mantém esse limite todo de 30% aí também para o exercício de 2025. E, por último, o artigo 57, que diz: se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo prefeito até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante poderá ser executada por 2/10 mensais até a sua efetiva sanção. Então, o que esse artigo está trazendo para a gente? Esse projeto de lei, ele, por obrigação, deve ser votado até o final do exercício financeiro, para que ele entre em vigor no primeiro dia útil do exercício seguinte. Caso não aconteça isso, por algum motivo, a Lei de Diretrizes autoriza que, para que a gente consiga, para que a máquina administrativa não pare, que até que o projeto de lei seja aprovado, seja executado por 2/10 mensais. Então, a gente vai pegar
o orçamento, dividir por 12, e vai aplicar o mês de janeiro, 1/12, no mês de fevereiro, mais 1/12. Então, aqui em Itaperuna, eu não lembro de ter acontecido isso, mas por obrigação nós temos que ter esse artigo aí também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na verdade, é uma lei de curto prazo, ela vai definir projetos para o próximo exercício. Ela não tem aí o detalhamento como nós temos na nossa lei orçamentária e no nosso plano plurianual. Então, ela traz as diretrizes e o detalhamento de valores analíticos, o detalhamento de programas, de metas e ações, ele vai ser apresentado no momento da proposta da lei orçamentária, que aqui em Itaperuna nós temos o prazo de 30 de outubro, que é o nosso prazo final para apresentação desse projeto de lei junto ao Legislativo. Então, cabe destacar que nós enviamos para a Câmara o projeto de lei dentro do prazo, então a gente tinha até 15 de abril para estar colocando esse projeto de lei, protocolando esse projeto de lei no Legislativo, esse prazo foi cumprido, e agora nós estamos na segunda etapa, que é a etapa da divulgação por audiência pública, conforme determina a legislação, e o próximo passo agora é ele ser encaminhado para a votação dos vereadores, e para que a gente consiga, assim, ter tudo isso aprovado antes da elaboração da lei orçamentária anual, porque a gente vai precisar de ter a lei de diretrizes orçamentárias como base para poder estar compondo aí a estrutura da nossa lei orçamentária. Tá? Então, era basicamente esse resumo que a gente queria estar apresentando para vocês aqui na audiência pública. Eu vou colocar aqui agora, vou voltar a palavra ao Jefinho aqui para ele que veja se tem alguma pergunta, algum questionamento por parte dos participantes da audiência, e depois a gente faz as considerações finais. Alguma pergunta no plenário? Alguém deseja fazer algum apontamento, algum levantamento? Pode usar. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o secretário e a sua equipe pela realização dessa audiência em horário compatível com aqueles trabalhadores, empresários e empresárias que quiseram participar. Tendo em vista que algumas audiências têm sido em horário totalmente inadequado para quem tem alguma atividade de trabalho, às vezes 9 da manhã, 2 da tarde, e antes de uma legislação aprovada nesta casa que determinava que fosse sempre a partir das 18. Nessa legislatura agora, essa legislação foi modificada. Gostaria de deixar a sugestão para os vereadores aqui presentes que retornasse à legislação anterior, tendo em vista que, apesar de termos aqui um número que eu considero ainda pequeno, mas quem quis e se esforçou pôde estar presente. Então, isso é democrático. Agora, fazer 9 da manhã, 3 da tarde, é antidemocrático, que praticamente impossibilita que quem trabalha participe. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar por essa realização e, mais uma vez, solicitar que voltasse a legislação anterior, que determinava que fosse a partir das 18 horas. E também eu gostaria de agradecer aqueles companheiros e companheiras da Pastoral da Cidadania e de outros segmentos da sociedade de Itaperuna que nós convidamos e falamos da importância de estar aqui e estiveram. E também Senhor, gostaria... Era para falar sobre a matéria, mas dá mais um tempinho. Sim. Eu creio que está dentro do contexto da matéria, né? Não. Pois bem. Então, eu gostaria só de perguntar, então, ao PR. Então, nesse momento aqui, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu tenho uma olhada rápida aqui agora, não tem nada com relação aos programas. Isso será na LOA? Na LOA, isso certo. aí. E essa LOA será publicada para a gente dar uma olhada quando? Então, a gente tem a legislação determina, daqui de Itaperuna, que a gente tem até 30 de outubro para apresentar essa proposta ao Legislativo. E o Legislativo tem até quando para votar? Até o 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Até a última sessão legislativa, né? Na verdade. Tá. Então, provavelmente, a gente sempre apresenta essa proposta dentro do prazo,
aí é publicado pela Câmara, vai para a comissão e logo em seguida marca-se aí a audiência pública para apresentação também da lei orçamentária. Pois é. 30 de outubro é até, né? Eu penso Isso. que, se for possível, também publicar antes, por quê? De uma vez que, durante a votação da LOA, nós tentamos apresentar algumas propostas de melhoria na lei, não foi possível porque alegaram para nós que não havia mais prazo. Então, gostaria que, porque eu entendo que uma audiência pública é para ouvir o público e, se houver alguma sugestão que estiver dentro da legislação, seja pelo menos apreciada. Agora, nem se apreciar porque já chegou em cima da hora, eu gostaria também de deixar aqui esta sugestão para esta casa, para que, de fato, tenha o propósito que é uma audiência pública, apresentar, ouvir a sociedade e aperfeiçoar se for possível. Tá. Gostaria de deixar. O que a gente pode colocar, a gente coloca sempre, por exemplo, uma vez finalizada a lei de diretrizes, nós já estamos trabalhando na elaboração da lei orçamentária. Então, qualquer órgão, qualquer entidade do município pode, a qualquer momento, dar entrada junto à prefeitura, no protocolo geral, com sugestões, e até mesmo procurar lá a Secretaria de Fazenda, que a gente está à disposição lá, para poder colher essas informações, para ver uma maneira de estar compondo isso na própria lei orçamentária, até mesmo antes da audiência pública. Então, acontece muito de protocolarem processos, de chegarem lá para o setor de orçamento, já com sugestões, com projetos, e a gente analisa e marca reuniões quando tem o interesse, para poder entender, e já está colocando isso na proposta orçamentária, até mesmo antes da audiência, que às vezes na audiência realmente fica muito curto, né, o prazo para fazer qualquer alteração. Então, se a pastoral lá, ou qualquer órgão e entidade tiver aí, alguma sugestão, alguma solicitação, que já faça já de imediato, que isso vai chegar para a gente. Nós temos lá o setor onde a gente vai separando todas essas propostas que são referentes ao orçamento, e a gente já vai começar a fazer esse estudo e já vai tentar, de uma maneira, já atender, levar o conhecimento da administração, do prefeito, ver a possibilidade da gente estar incluindo isso. Então, nessa situação, o ideal é já que você já, tendo já isso em mãos, já apresente para a gente já poder começar a trabalhar nisso. Perfeito. Agradeço e aproveito, já que está sendo transmitido pelas redes sociais, para dizer aos diversos segmentos de Itaperuna: apresentem as suas demandas, entrega no caso do protocolo da Prefeitura. Pode entregar no protocolo direcionado à Secretaria de Fazenda. Perfeito. Então, penso que isso é um processo de democratização da administração pública, porque democracia se faz assim, com participação. Eu acho que estamos aqui contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia em Itaperuna, já que estamos aqui na primeira Câmara de maioria republicana, que se trata da coisa pública, que a gente possa estar dando as sugestões nos diversos segmentos que aqui estão presentes, como nós da Pastoral, pré-candidatos aqui presentes, e também aqui sinto falta dos pré-candidatos e candidatos e atuais mandatários, que são pré-candidatos, penso que é um momento rico para ter participação e debate. Estou sentindo a falta deles. Muito obrigado e um forte abraço. Mais uma pergunta, Nicolas? Não? Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Não seria uma pergunta, seria uma sugestão. Como assim, houve até dificuldade do próprio assessor de encontrar matéria no site da Câmara, eu gostaria de sugerir que, da próxima vez que fosse publicado, colocasse o link para onde está a matéria, para que a gente pudesse ter acesso mais fácil. Tá? É só para contribuir realmente com a democratização, como disse o Francelino. Nenhuma pergunta mais, Nicolas? Não, né? Queria agradecer, então, a participação de todos, parabenizar a todos que aqui estiveram buscando aí a democratização, a interação com esta Casa de Leis. Sejam sempre bem-vindos e boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.